24 anos de mercado, mas não é simplesmente só falando em números, é falando em 24 anos marcando a partir do paladar e do sabor a memória de festas, tornando festas incríveis, principalmente quando o assunto é ser conhecida e reconhecida pelo risoto de alho poró ou então o caprese. Quem está comigo? Maria Nilza Romero, essa mulher que cuida dos buffets e de festas elegantes e de festas de gente como a gente aqui em Ribeirão, interior, Brasil. Tá um luxo, Maria Nilza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Heloísa. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, né? Para que eu possa contar um pouquinho assim da minha trajetória, desses 24 anos de trabalho, de um trabalho que eu amo. Quando a gente ouve uma mulher falar da história de vida, a gente escolhe porque é uma história para nos inspirar, para compartilhar com a gente tudo aquilo que ela conseguiu ir criando. Maria Nilza, não é qualquer coisa ter, né, o reconhecimento, né, criar uma marca dentro de um mercado, Sim. principalmente num mercado exigente, Sim. né, onde inclusive no consumismo, né, existe a necessidade de criar novidades, criar coisas para superar coisas. E aí quando você, dentro da área das festas, né, dos eventos, traz a sua marca e a consolida, eu acredito que você deva ter alguns porquês, deve ter alguns mistérios que a gente gostaria que você nos desse o prazer de compartilhar. Podemos tentar algumas dessas histórias mais assim? Eu acho que para começar, amor. Você tem que ter amor pelo que você faz. Você vai montar uma mesa para um cliente, eu costumo me colocar no lugar daquele cliente. Se eu fosse um convidado, como que eu gostaria de ver essa mesa? Então eu monto com amor, com carinho, né, com a confiança que ele depositou em mim, né, para que eu servisse ali os convidados daquele evento. Então, cada detalhe, sabe, você faz com vontade, né, de que tudo dê certo, para que tudo dê certo. Por quê? Daqueles convidados surgem outros clientes. Então é muito importante a gente ter essa preocupação, sabe, de montar uma mesa linda, independente se é um evento mais simples, se é um evento mais sofisticado, monte uma mesa linda. Porque tem aquele ditado, né? Primeiro se come com os olhos, o convidado chega, vê e ama. Então, esse é um dos segredos. Comer com os olhos. Essa é uma referência importante. Mostrar pra gente que criar uma marca é impressionar as pessoas, né? É dar a elas histórias. Isso. E uma questão que já vai me chamando a atenção é que nesses 24 anos a gente está falando de uma ribeirão pretana, de alguém que veio para Ribeirão. Isso. Conta para mim um pouco esse seu momento. Olha, eu sou de Barretos, né? Mas todo mundo conhece Barretos. Barretos é famoso pela festa do peão, mas não tem assim muito mercado de trabalho, né? E eu, aos 24 anos, falei, eu acho que eu vou embora, né? E vou tentar uma vida melhor, estudar. E assim eu fiz. Criei coragem, pedi conta de onde eu trabalhava na época. E vim com duas malinhas para Ribeirão Preto. Decidi vir para Ribeirão, porque era bem próximo, né? E vim com duas malinhas, há 42 anos atrás. Uma de sonhos e a outra de roupa. Meu acerto. E aqui trabalhei com outras coisas, não sonhava ainda com buffet, né? Mas vim para estudar, vim para tentar uma vida melhor, né? E o buffet surgiu bem depois. O buffet surgiu, eu trabalhava numa empresa de seguros, né? E aos 42 anos eu fui demitida. Não só eu, todo o meu setor, porque foi transferido para a capital, para São Paulo. Uma mudança radical, pegou a gente assim. E eu, né, caí num buraco, porque era uma empresa muito boa, você tinha todos aqueles benefícios, né? E que você acaba se acomodando por conta de salário. E aí eu fiquei ali 6 meses decidindo o que eu ia fazer da minha vida com 42 anos. Aí você pensa que, mas eu já estou velha, o que eu vou fazer? E nada. Aí surgiu assim do nada, eu sempre gostei
de festa. Sempre fiz festas para as minhas amigas, sempre gostei de Você ajudar foi a organizar. festeira? Sempre fui. Festeira. Sempre fui festeira. E gostava de ajudar a organizar. Inclusive, nessa empresa que eu trabalhava, a secretária do diretor, que montava as nossas festas, festas juninas, confraternização de fundos, eu sempre pedia para ajudar. Eu gostava de ajudar a organizar. Parece aquela coisa de vocação? Eu acho que sim. Eu acho que desde muito cedo eu sempre gostei de estar reunida, montando uma mesa para as minhas amigas, um café da tarde. Mas até então eu não sonhava, né, em ter um buffet. Mas enfim, fiquei aí desempregada, com 2 filhos pequenos, meu marido autônomo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, de repente, eu fiz uma reuniãozinha de uns amigos, inclusive dessa empresa, né? E um deles falou assim, Nilza, você está aí meio perdida, por que você não mexe com festa? Né? Eu falei, festa? Aí comecei a amadurecer assim as ideias. Eu falei, olha, de repente é um negócio, né? Mas aí calhou de aparecer na minha porta uma cantina. Comprei uma cantina. Bom, entre um buffet e uma cantina comprei já uma tem um lugarzinho cantina numa aí, associação, né? Fiquei 2 anos nessa cantina, mas não deu muito certo. Mas dentro dessa associação tinha uns cursos, né? E esses alunos tinham aquele momento de intervalo. E nesse momento de intervalo eu tinha que montar uma mesa com alguns salgadinhos, né? Um café, um suco. E eu gostei de montar aquilo ali para aqueles alunos, né? Fiquei 1 ano ali. Sempre que tinha os intervalos dos cursos, Nilza, tem que montar um café. Aí depois que eu aprendi que era um coffee break, né? Aí colocava, cada vez que eu montava, punha uma florzinha, dava uma enfeitada. Falei, gente, eu acho que eu gosto disso, né? Acabei vendendo a cantina e falei, quer saber, eu vou começar a mexer com festa, com coffee break. Mandei fazer os cartõezinhos, até o primeiro nome da minha empresa era Sweet Sabor. Olha o nome que eu fui inventar. E comecei. Eu me lembro que o primeiro coffee break que eu fiz era da Biatlântico. Acho que da Biatlântico. Nem tem mais, né? Faz 24 anos atrás. Eu lembro que eu era nova de carta, fui tremendo, dirigindo com aquelas coisas no carro, eu e minha irmã. Mas chegamos lá, deu tudo certo. Montei o coffee break, vim embora, falei, eu acho que esse é o caminho. E foi começando assim, né? Mas aí eu fui buscando informações, aí eu era louca das revistas, né? Ia para as bancas, comprava revista de festa para ver como decorava, de receita, o que eu fiz de cursos, de tudo, que é coisa que você imaginar. Então, espera. Uma pergunta que a gente, quando vai conversando com quem sabe muito e faz muito, é essa história de repente, vivenciar, querer informação, querer conhecimento. A louca do curso, era mais pela curiosidade ou era por um sentimento de não estou pronta? Não, acho que curiosidade. Eu queria aprender, queria sempre buscando inovar, sempre buscando coisas novas para mostrar cardápios novos, né? Para ter sempre mais opções. Eu acho que mais por isso mesmo, curiosidade. Era uma curiosidade. Eu gostava. Gostar. Eu acho que uma expressão aqui nesse nosso canto que você já está me trazendo, porque se você gosta e você falou a palavra amor, você recuperou informações muito certas, que são inspiradoras, né? Sim. As pessoas começam a reconhecer alguém porque a marca dela, né, está no fazer bem feito, no fazer para ser bonito, para ser gostoso, vistoso, né, aconchegante. A qualidade é uma das prioridades dentro quando você se propõe, né, a trabalhar, aliás, com qualquer coisa, né? Sim. Você se propõe a fazer algo, eu acho que você tem que fazer bem feito, principalmente nessa profissão, porque é o bonito, a beleza, é a qualidade dos alimentos, né? Mas e a paixão pelos risotos? Porque risoto tá aí uma coisa que a gente adora, é sucesso garantido, mas ter um toque diferenciado, ter um toque capaz de fazer as pessoas se marcarem por esse paladar? Olha, os risotos não têm assim tanto tempo, né?
que entrou no cardápio dos buffets. Mas depois que entrou, eu fiquei curiosa, comecei a pesquisar, falei, gente, o que é esse prato, né? Um prato maravilhoso, esse prato italiano, né, da Itália. E eu falei, eu acho, hoje você pode servir em várias opções, como finger food, como o risoto ao vivo, que nem em maio eu vou fazer um evento e vai ter o risoto ao vivo, uma risoteria. Então, assim, e tem vários sabores, né? Mas o que mais, assim, no meu cardápio, porque além de ser vegetariano, as pessoas gostam demais, né? E ele é muito gostoso, tanto o caprese como o de alho poró, né? Então é aí que você geralmente escolheu. Eu coloco, mas também deixo Qual é um segredinho quando se pensa no risoto de Maria Nilza Romero? Além do amor. Um segredinho. Ai, gente. Um tempero Sabor, diferente. Sabor, um bom queijo, sabe? Um bom parmesão, um bom vinho, né? Para poder. É uma escolha que faz a diferença. Para poder fazer dar o diferencial de sabor. Nilza, quando a gente olha a Nilza que hoje, essa mulher inspiradora, com essa história de mercado, com reconhecimento, já teve uma Nilza criança lá atrás, olhando a vida. Essa criança olhando para a Nilza de hoje, era o que ela queria ser? Eu acho que ela ia falar assim, nossa, que orgulho, quanto orgulho de você. Porque era uma criança tão medrosinha, era muito, como que eu posso falar? Receosa. Sabe, quase não falava, era toda tímida. Quietinha, muito tímida, né? E mudou demais. Esses defeitos lá, hoje, nossa, hoje é uma outra, se expandiu demais. Então, eu acho que ela teria muito orgulho, falaria muito orgulhosa de tudo, né, que aconteceu, de tudo que viveu, de toda a trajetória, de todas as lutas, dos perrengues também, porque é aprendizado, né? Tudo que acontece, nem tudo é maravilha, nem tudo é lindo. Então, tem os perrengues para a gente aprender, né? E a gente aprende. E hoje eu olho para trás... E aprender, a gente que vai te ouvindo vê que é um verbo que você usa várias vezes. Sim. Você não tem medo do aprender, do trazer novidades. Talvez seja isso uma marca de sucesso, né? Porque você vai superando a si mesma. Eu acho muito importante, por exemplo, quando você vai montar um evento, eu tenho uma facilidade enorme de aceitar. Se tiver alguma crítica, eu até falo, olha, se você acha que tem alguma coisa que não agradou, me fale, porque isso é para mim melhorar, isso sabe, faz parte. Eu sempre carrego isso, levo como crítica construtiva. Sim, aprender. Né? Aprender. Aí. Aprender. Eu acho que na vida você está sempre aprendendo. Nunca você pode falar, já estou pronta, já sei tudo. Não, eu acho que não. Sempre tem uma coisa nova, você sempre aprende com alguém, você sempre aprende buscando informação, né? A internet, né? Porque eu posso falar que eu sou terceira idade, eu venho lá da máquina de escrever. E hoje é uma loucura, né? Essa mudança, essa transição, né? De todo esse tempo. E você ter que buscar essas informações atuais para você estar por dentro, estar inteirada. Não, a gente sofre um pouquinho, mas a gente aprende. Nilza, para a gente pensar numa forma de deixar uma mensagem sua. O mundo é um lugar que a gente sabe que precisa de muita coisa. Ele é um mundo com muitas belezas, mas com muitos dilemas. De que forma você entende a sua maneira de contribuir para que o mundo fique melhor, Nilza? Eu acho que tem que ter mais amor. Eu acho que a gente tem que olhar com mais amor para as pessoas, para os animais, para a natureza, né? Cuidar melhor do próximo, ouvir mais, ficar atenta, né? Porque eu acho que o amor, ele enquadra tudo, né? Ele enquadra solidariedade, união, paz. Então, eu acho que tem que ter mais amor. E também, eu acho muito importante compartilhar conhecimentos.
Tem um provérbio chinês que eu gosto muito, que fala, quando dois homens caminham por uma estrada e cada um deles carrega um pão, e ao se encontrarem, eles trocam esses pães, cada um vai embora com um pão. Mas se dois homens que caminham por uma estrada, que têm ideias, quando se encontram e trocam essas ideias, cada um vai embora com duas ideias. Ótimo. Gosto muito desse provérbio japonês, acho muito importante você compartilhar tudo que você aprende de bom, né? Eu acho que a gente cresce com isso, né? É Maria Nilza Romero, e a gente falou em uma mulher que está inspirando gerações a viverem momentos incríveis. Maria Nilza Romero, continue aprendendo e continue compartilhando conhecimento e, por favor, continue criando nos seus risotos essa sua marca para que o seu buffet continue mostrando para as pessoas que festar é bom. Demais. Encontrar pessoas é bom. Demais. Parabéns. Obrigada. Você inspira. Obrigada. Obrigada. Amei estar com você, viu? Uma mulher inspiradora para você. Segue ela.